Então sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o Espaço B3. Muitos de vocês já conhecem aqui o antigo pregão da Bovespa. E hoje a gente renomeou para Espaço B3, onde fazemos nossas cerimônias importantes e comemorações importantes do mercado de capitais. Eu sou o Gilson Finkelstein, presidente da B3. Vou ser o mestre de cerimônias hoje aqui, um dia muito importante. E eu queria primeiro agradecer, além da presença de todos aqui, do nosso convidado especial, Dr. Roberto Teixeira da Costa, que é um homenageado da manhã. Também a presença do presidente da CVM, meu amigo também tricolor, né, Dr. Roberto? João Pedro Nascimento. A diretora jurídica da B3, diretora executiva jurídica da B3, Silvia Bugelli. E também da Adriana Bragueta, co-presidente da CAN, aqui presente. Queria começar mencionando que no início desse mês, o Dr. Roberto Teixeira da Costa completou 90 anos, e a gente estava comentando aqui a belíssima revista em homenagem ao Dr. Roberto, que saiu na semana passada, a revista de RI, com muitos depoimentos, e que marca aqui a história do homenageado, que obviamente se confunde com o mercado de capitais do Brasil. Dr. Roberto atuou em gestoras, bancos, na liderança de instituições financeiras. Eu descobri até no depoimento que temos algo em comum. Eu fiquei 14 anos no Citibank, descobri que o Dr. Roberto foi estagiário do Citibank por 2 anos, antes de começar, vamos chamar assim, sua carreira após formatura em economia. Foi responsável pela organização e instalação da CVM e se tornou seu primeiro presidente, ali meados de 76, exercendo o cargo até 1979. Dr. Roberto também fundou o Conselho Empresarial da América Latina, o CEAL, e o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. Além de ser um autor de diversos livros que abordam a história de mercados de capitais e até hoje nos honra com diversos artigos em periódicos no Brasil. Em 2001, quando da criação da CAN, da Câmara de Arbitragem do Mercado, Dr. Roberto assumiu o cargo de presidente. A CAN foi criada juntamente com os segmentos especiais de listagem, na época da Bovespa, com o propósito de atuar na administração dos procedimentos arbitrais, decorrente de conflitos nas companhias listadas e, obviamente, comprometidas com a adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa. Bom, recentemente a gente abriu consulta pública para atualizar o regulamento do novo mercado, propôs algumas alterações em relação à CAN, para que a CAN deixe de ser obrigatória, mas que outras instituições credenciadas também possam contribuir para a resolução de disputas envolvendo companhias listadas. Isso faz parte da competição até desse instrumento. Essa iniciativa reforça também a confiança da B3, que a B3 tem na arbitragem, obviamente componente essencial para a melhoria de governança corporativa e o método mais adequado para a resolução de disputas, e enforcement dentro do mercado de capitais. Só para citar alguns números, nos últimos 23 anos, a CAN movimentou aproximadamente 80 bilhões de reais em disputas e em mais de 280 procedimentos arbitrais administrados. Como presidente da CAN, Dr. Roberto foi responsável por proferir centenas de decisões nessas arbitragens, obviamente contribuindo para a consolidação e evolução da CAN e do instrumento no mercado brasileiro, e, obviamente, ajudando a solucionar diversas disputas comerciais e, enfim, societárias relativas ao mercado de capitais. E esse é, obviamente, o intuito de resolver esses conflitos de cunho societário. Bom, a CAN segue com uma nova estrutura de governança, que a gente está celebrando também hoje aqui. E aproveito para dar boas-vindas, então, a Adriana Bragueta, que eu já mencionei que está aqui, e também seu co-presidente Francisco Satiro, e aos membros do Conselho Consultivo, dos quais o Dr. Roberto permanece como membro do Conselho Consultivo, além dos senhores Paulo Aragão, Calixto Salomão, da senhora Paula Forgione, Carlos Alberto Carmona, Marcelo Huck e Selma Lemes. Bom, agradeço em nome da B3 a imensa dedicação de todos aqui envolvidos, comprometidos com o mercado de capitais brasileiro, importante para fazer o nosso mercado prosperar e manter uma relevância dentro de um universo cada vez mais competitivo de mercado de capitais global. E eu tenho certeza e tenho um desejo e uma esperança muito grande que essa nova etapa da CAN seja repleta de felicidade também para esse legado que o Dr. Roberto nos deixa.
e tenho certeza que o Dr. Roberto vai continuar contribuindo com a CAN, como assim o fez nos últimos 23 anos. Eu vou terminar aqui meu discurso inicial. Obviamente, a gente vai ter uma agenda bastante animada aqui nessa próxima hora. A gente tem até, além dos discursos, eu não sei se o Dr. Roberto não precisa ser até os 3 minutos, né? Já combinamos isso, e depois um rápido painel antes da gente fazer uma celebração de toque de campanha que marca a abertura do mercado no dia de hoje, e obviamente celebra os 90 anos do Dr. Roberto, o legado da CAN e todo o legado no mercado de capitais. Eu chamo agora para falar algumas palavras o presidente do Conselho de Administração da B3, o senhor Antônio Quintela. Obrigado, Gilson. Bom dia a todos. Eu sou Antônio Quintela, presidente do Conselho de Administração da B3, mas principalmente admirador de longa data do Dr. Roberto, a quem eu agradeço aqui a presença. Como o Gilson destacou, a CAN tem desempenhado um papel muito importante no fortalecimento da governança corporativa e na resolução de disputas de forma mais ágil e eficaz. Sem dúvida, eu acho que nos dias de hoje, talvez mais do que nunca, a gente precisa de instituições que promovam a confiança e a estabilidade no mercado, garantindo a transparência e soluções justas para as companhias e para os investidores também. Como o Gilson mencionou, é impossível falar da CAN sem reconhecer o papel relevante do Dr. Roberto ao longo desses últimos 23 anos, e essa homenagem é, no fundo, uma celebração e um profundo agradecimento, Dr. Roberto, pela sua atuação e a sua incrível dedicação ao longo de todo esse período. Gostaria, com isso, de convidá-lo aqui ao palco para proferir umas palavras aqui para os nossos convidados. Bom dia a todos. As pessoas acham que eu estou ótimo. Na realidade, eu não me sinto ótimo, mas eu não quero contrariar as pessoas. Me faz lembrar uma visita que a Hebe Camargo fez ao Jô Soares. Ela entrou, o Jô Soares abraçou efusivamente e disse: Hebe, você está ótima, não mudou nada. E ele disse assim: é que você não me viu sem roupa. Eu não diria que... eu tenho espelho em casa, de modo que não corro risco desse pensamento. Mas, enfim, olhando retrospectivamente e dividindo isso com muita franqueza, jamais pensei que chegasse aos 90 anos com a participação que eu tenho, com os desafios que eu continuo enfrentando e com essa paixão pelo mercado de capitais que consumiu grande parte da minha vida. É curioso como na vida da gente existem fatos que estão fora do nosso controle. Eu nasci no Rio de Janeiro, como todos sabem, e meu pai tinha se formado em engenharia em 1924 na Universidade de Michigan. Quantos brasileiros, à época, estudaram no exterior? Então, não que eu tivesse uma vocação especial para a engenharia, não tinha feito nenhum teste vocacional, mas achei que devia fazer o vestibular de engenharia. Quase passei na primeira tentativa, na segunda fui reprovado nas eliminatórias. Isso me deu um complexo de culpa, um complexo de inferioridade, uma coisa que eu tive que lutar durante muitos anos. Achei que era um estorvo para a família, meus pais estavam apertados, minha mãe estava costurando para fora, meu pai atrasava os condomínios, etc. Eu vi um anúncio no jornal da Nacional de Transportes Aéreos, precisando de um despachante para entrar às 3 da manhã, saindo às 9. Me candidatei. Você vê como é que eu estava disposto a trabalhar. Muito bem. Vou lá no dia seguinte para ver se tinha sido aceito. O senhor foi reprovado. Eu digo: não é possível. Não, o senhor está super qualificado para essa posição. Nós vamos lhe dar uma posição no escritório. Entrei no escritório, nessa mesma primeira semana, vi um anúncio do Citibank buscando trainees. Então, aceitei o convite do Citibank, passei nos testes, o Furstenthal, que depois nos ajudou, Paulo César, na seleção dos funcionários da CVM, e fui para o Citibank. O início foi muito interessante, porque, à medida que eu fui evoluindo nas diferentes áreas do banco, eu fui ganhando confiança em mim mesmo.
E a confiança no fato era realmente um fator determinante. Se você não confia em si, esqueça. Você tem que ter um mínimo de confiança em você, mas também o oposto não deve ser exagerado. As pessoas que se acham demais... Aliás, eu estava comentando com o Paulo César, eu recebi da minha filha, que teve no Nordeste, uma espécie de um quadrinho, assim, 4 palavras para você ser feliz. Não se meta a besta. Eu achei isso. Eu tenho profundo desrespeito por pessoas que se acham. Aqui é uma expressão muito comum em São Paulo. Eu não me levo a sério, não levo os outros muito a sério, e se fiz alguma coisa na vida, foi por ter uma visão. Outra coisa importante, nunca perder o humor. O humor é uma coisa... você vive mais com humor do que... E com regrets, arrependimento. Né? As coisas erradas que eu fiz, eu esqueço. As coisas boas, eu lembro. Aliás, estava comentando essa questão da memória, me alongando um pouco mais. A questão da memória é muito traiçoeira, principalmente nessa idade. Porque você se lembra de letras de música do Nat King Cole, do Billy Eckstine, do Frank Sinatra, mas não se lembra o que aconteceu na semana passada. Então, você às vezes sai da sala para buscar uma coisa no quarto, e você, o que eu vim fazer aqui? Né? Bom, enfim, eu estou falando uma coisa que provavelmente acontece com muitos de vocês. Mas, entende, o que acontece é o seguinte, eu faço a imagem de uma caixa d'água. Tem o input, que é a água que está entrando, e o output, que é o embaixo, quando tem vazamento, né? Ela vazia. Só o problema da nossa memória é uma caixa d'água que o de baixo, a bica de baixo não está abrindo. Então, você vai acumulando aquela... E ela começa a vazar, de modo que você não se lembra das coisas de ontem e se lembra das coisas do passado. Bom, o que interessa aqui, como é que eu vim parar na Câmara de Arbitragem? Eu, com toda hombridade, se é que existe essa palavra, depois que eu saí da CVM, eu digo, não, eu quero ir para o chamado lado real da economia. Porque à época eu tinha quase mais de 20 anos no mercado de capitais. Eu quero ir para o chamado outro lado da cerca. Bom, passei 2 meses. Minha família, eu me casei, quando voltei, eu em 61, depois de me formar, fui para São Paulo, casei-me com uma paulista, já tinha 4 filhos paulistas, etc. De modo que a família tinha tudo para o Rio. Minha mulher estava trabalhando no Rio, os filhos meus matriculados em escola no Rio. Eu digo, eu vou continuar no Rio de Janeiro. Amigos e amigas, depois de 2 meses cheguei à conclusão que não tinham desafios no Rio. Me ofereceram trabalhos, não desafios. E aí surgiu a ideia de criar uma Venture Capital no Brasil. O IFC, que tinha sido nosso sócio, parceiro na construção da CVM, me deu muitas ideias, me apresentou a SEC, etc. Ele estava muito interessado em criar uma Venture Capital no Brasil. Porque já existia uma Cefinova na Espanha e uma Sofinova na França. Então, o Unibanco tinha uma Brasil Park estava dormente e tomei a decisão de voltar para São Paulo. Voltei para São Paulo em 80 e a família em 81. Enfim, aí entra uma nova vertente da minha vida profissional, relações internacionais. Fui eleito presidente do CEAL, do Conselho Empresarial da América Latina, etc. Quer dizer, fui um dos fundadores do SEBRE. Aliás, está vendo a lista dos fundadores do SEBRE, só tem 3 restantes, eu sou um deles. Bom, mas enfim, foi uma experiência nova essa inserção internacional, mas nunca me desligando totalmente do mercado. Eis senão quando o Dr. Paulo César Aragão me convida para ser presidente da Câmara de Arbitragem. Eu estava para a Câmara de Arbitragem como o homem que vai para a Lua, quer dizer, não tinha muita percepção. Não era, talvez esteja exagerando, porque na CVM nós já tivemos algumas incursões na hora de julgamentos. E eu fui adquirindo a sensação que fazer julgamentos talvez seja das coisas mais difíceis do ser humano. Bulhões Pereira, com quem eu tive excelente relacionamento, dizia, Roberto, a coisa mais difícil do ser humano é fazer julgamento. E nunca tem ideias preconcebidas, nunca forme coisas que bloqueiem a sua capacidade de decisão. Então, de bom, eu só lembrando, o primeiro grupo de árbitros da Câmara era completamente diferente do atual. Era muito equilibrado, mas à medida que o tempo foi passando e nós fomos alargando o número de participantes, fomos concluindo efetivamente que realmente não adianta ter árbitros
diversificados. Tem que ter advogados, porque a coisa do julgamento... Você pode, eventualmente, convidar um economista, um técnico do mercado, etc., para dar um parecer. Mas a decisão final é advogados. Então, eu diria, a CAN, para mim, foi um grande aprendizado. E, simultaneamente, também, apesar de eu não ser o meu forte, recebo um dia um telefonema do presidente da Siemens e diz: Roberto, estão organizando um órgão internacional para criar normas contábeis para o mundo todo. Você aceita? Bom, eu diria que a minha proximidade com normas contábeis está tão próxima com a do Flamengo. Mas, normalmente, essas coisas... Não, estou disposto a considerar. Até que um dia de manhã, um amigo meu me liga de Nova York e diz assim: saiu a lista no jornal. Você é um dos membros do board do trustees do IASB, e presidido pelo Paul Volcker. Novamente, foi uma coisa privilegiada. Trabalhar com o Paul Volcker durante 5 anos, 6 anos. E olha, aí eu comparto com você, o Jairo está aqui. As pessoas têm uma visão muito, eu diria, limitada sobre contabilidade. Uma das coisas, Gilson, que eu aprendi em contabilidade, primeiro, contabilidade não é uma ciência exata. Ela permite muitas interpretações. De modo que você precisa ter muito cuidado. As pessoas são muito críticas. Como é que deixou passar isso? Segundo, a capacidade de criação do ser humano, de passar por cima da legislação, é conhecida. É interessante, quando eu comecei a analisar os sistemas do mundo, você tinha o sistema europeu e o sistema americano, do FASB. Qual é a diferença sutil entre um e outro? O sistema FASB é rule-oriented. Teoricamente, o que não está escrito, você pode fazer. E o princípio europeu é principle-oriented. Não é sutileza de palavras. O principle-oriented é o seguinte: o que implica que você não está escrito que você não pode fazer, implica que você possa fazer. Não é? Então, os grandes escândalos do mercado, tipo Enron e outros, foi por causa disso. Então, foram 2 contribuições importantes, onde eu aprendi muito, mais do que dei. Foi 8 anos do board, fui substituído pelo Pedro Malan, depois pela Maria Helena Santana, mas foi uma experiência muito rica. Não sei, eu vou levar isso comigo lá para o Morumbi, mas não sei, foi uma experiência útil e foi muito bem. Enfim, chegam a essa etapa de 90 anos, aí com um pouco de tristeza. Um pouco de tristeza, não só por circunstâncias da idade, mas circunstâncias pela situação do nosso mercado de capitais. Obviamente, nós lutamos anos e anos para que realmente o mercado tivesse uma dimensão maior, que fosse um instrumento importante para o desenvolvimento das empresas, para a capitalização das empresas. Infelizmente, nos últimos anos, essa concorrência desleal da renda fixa com renda variável, com o mercado de ações, apesar de todos os esforços. É interessante, o presidente mencionou, eu fui homenageado lá pelo RI, e na quinta-feira no Rio de Janeiro. Depois de eu falar, vários participantes que tinham apoiado a iniciativa do Rony Nogueira falaram das diferentes iniciativas que estão em curso na área de piso, de preparação das empresas do mercado. Eu fiquei positivamente surpreso. Quer dizer, nós estamos criando uma estrutura para apoiar o mercado de capitais e o mercado de capitais não deslancha. De modo que é uma coisa... Hoje eu estava lendo o Globo, antes de vir para aqui. E o valor antes, dizia, investidores estrangeiros estão muito preocupados com a questão fiscal e o Brasil não vai entrar. Eu fico pensando, nós acabamos convencendo todo mundo que o Brasil está péssimo. É uma coisa impressionante, a nossa capacidade de persuasão. Nós estamos achando que... Eu pessoalmente, talvez com um viés otimista, se você olhar as coisas positivas, tem muita coisa contrabalançando as negativas. Mas, no entanto, nós damos excessiva ênfase aos problemas. O Brasil tem um espírito de autocrítica, de criticar, de análise, que eu não vejo em nenhum lugar do mundo. As pessoas acham que o mundo está uma maravilha. Não está uma maravilha. O Brasil está muito longe de estar uma maravilha. Mas, comparativamente, onde é que você vai investir hoje? Tem um estudo semana passada, interessante. O único país bom da América Latina que bom resultado é o Paraguai.
E hoje já tem 53% da sua população como brasileiros. Quer dizer, o mundo está complicado. A Pax Americana, que nos comandou durante muitos anos, acabou. Você vê essa guerra infindável da Ucrânia com a Rússia. O problema de Israel, não vou entrar em méritos aqui, ideológicos nem culturais, mas você vê os tentáculos de Israel cada vez se ampliando mais e querendo formar novos territórios. Aqui na nossa região, olha, como presidente do CEAL, eu nunca vivi uma situação tão estranha como a atual. Não existe identificação nenhuma entre os países da América do Sul. Eu estava comentando aqui, como presidente do CEAL, das primeiras providências que eu tomei foi tentar organizar uma bolsa da América Latina, juntando Brasil, México e a Argentina. Todos os membros do CEAL apoiaram. Não foi para frente. Problema soberania. Ninguém quer, todo mundo é a favor, mas na hora de assinar tem, não pode, não sei o quê. A bolsa chegou até a tomar participações minoritárias diferentes. Bolsa, não sei se ainda tem ou não. Pois é, mas isso não adianta. Cada um quer seguir seu próprio caminho. De modo que eu chego a essa idade triste, porque vejo, ao invés das empresas estarem abrindo capital, vejo as empresas fechando capital. Não há novos IPOs. E você não pode criticar os investidores. Você investir acima da taxa de inflação, 14%, ou como está chegando a 11% ao ano, license to kill. Quer dizer, quem é que vai... Você precisa ter um argumento persuasivo para mostrar às pessoas que realmente está na hora de investir em ações. Eu continuo... Ninguém chega aos 90 anos pessimista, né? Não sei se chega aos 90 anos pessimista, vai logo para o Morumbi. Eu estou lutando. E espero ainda, nos anos meus de lucidez, que são cada vez mais escassos, que eu realmente possa ver novos momentos para a Bolsa de Valores e vejo o esforço da Bolsa, o esforço da CVM. A CVM tem lutado, a CVM tem sido grande. As pessoas tendem a comparar o trabalho nosso inicial com o trabalho atual. É um outro mundo, são 50 anos de diferença. 50 anos mudaram os mercados radicalmente. Não há que comparar A com B. Realmente, algumas coisas ficaram. Quer dizer, a estrutura, o conceito, os princípios, etc., da CVM. Há algum tempo atrás, João, eu fiz uma palestra para os funcionários da CVM e 3 ou 4 vieram me procurar. Doutor Roberto, queríamos lhe dar um abraço. Pois não, abracei-os com muito prazer. Os princípios que vocês nortearam a criação da CVM foram fundamentais para que ela se mantivesse até hoje. Isso não foi um trabalho meu. Foi um trabalho de uma equipe. E as pessoas ficam dando muito valor ao meu trabalho pessoal. Eu jamais conseguiria isso sozinho. Aliás, uma coisa que eu aprendi na vida, que eu transmito a vocês com toda sinceridade. Ninguém faz um esforço solitário. As pessoas que se acham e que são donos da verdade, que fazem tudo sozinho, que não dialogam, etc. O Paulo César foi testemunha disso. Nós tínhamos pessoas que me contrariavam, me contradiziam, me obrigavam a raciocinar, me mandavam... E eu, logo que entrei na CVM, minha primeira preocupação foi dizer, eu trago uma boa bagagem, mas vou ter pessoas aqui que aportem maior esperança, maior conhecimento. Então, o Jorge Hilário, que tinha sido ajudado muito por expediente na legislação. A coisa pública, que eu tinha verdadeiro pavor, justificado. Consegui um homem excepcional, Antônio Milão Redrão, que era subsecretário da Fazenda, um homem que me ajudou demais. Né? O Geraldo Hess. Eu digo, preciso ter no board uma pessoa que seja usuário do mercado de capitais. Houve o Lauro. Não. João Pedro. Eu parti do seguinte princípio. Nós temos que... A CVM não pode ser um xerife. Eu detestava quando vinha as fotografias no jornal, eu com um chicote na mão. Não, você não cria o mercado só com regulação. Você tinha a superintendência de desenvolvimento e a superintendência de mercado, para realmente criar bases para o mercado. Então, essas coisas ficaram. E foi realmente um trabalho gratificante. Por que eu saí? Eu saí porque um dia que eu fui comunicar ao Walter Moreira Salles que eu estava aceitando o convite do Mário Henrique para ser presidente da República. O Moreira Salles era presidente do Unibanco. Ele chegou fraternalmente e me disse, Roberto, eu acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, somos o que somos no nosso país, porque o país nos deu oportunidades. E se nós somos chamados a dar uma contribuição,
nós não podemos nos negar. Não olhe o título, olhe o que você está preparado para fazer. E já está saindo, ele segurou no meu braço assim, mas Roberto, saiba a hora certa de sair. E isso é uma regra de ouro. Você não pode se agarrar a um cargo eternamente. E assim foi. E outro contato interessante que eu gosto de repetir, o Mário me apresentou, já estou quase terminando, hein? Para ficar sossegado. Me apresentou, então, o presidente Geisel. Doutor Teixeira, muito prazer em conhecê-lo. Tenho ótimas informações a seu respeito. Eu disse, presidente, o senhor falou com as pessoas erradas. Ele não achou graça nenhuma. Doutor Teixeira, vou lhe falar uma coisa. Faça as coisas certas desde o início. Eu estou pagando um preço elevado, mais de 2/3 do meu tempo é corrigindo as coisas do passado. Então, presidente, isso foi um paradigma nosso. Fazer as coisas certas e não nos dobrar as circunstâncias. Não tenho tempo para contar algumas vezes, mas várias tentativas, até do próprio chefe de gabinete do Mário, pedindo para nós fazermos isso aqui. Por exemplo, indicar membros para serem membros da equipe do Mário, eu digo, olha, CVM, tempo integral, dedicação exclusiva. Não permitimos que alguém... Bom, mas enfim, eu já me estendi demais, eu agradeço muito novamente, esse reconhecimento eu tenho que dividir. O doutor Assil, você hoje é representante, mas ao longo desses 22 anos, a Maria Eugênia está ali, e lidei com diferentes equipes da área da CAN. E realmente, deles só tive contribuições, e deles aprendi muito. Se mais não fiz, porque realmente a legislação, às vezes, te inibe a fazer coisas que você acha que tem que fazer, mas, como dizia o nosso ex-presidente, tem que se contornar nas 4 linhas. Quer dizer, então, a opinião pessoal que eu tinha, como resolver, eu tinha que me dobrar aos preceitos legais. Então, em alguns casos, nos últimos anos, levaram um número excessivo de anos para que fossem resolvidos e alguns aí continuam pendentes. Por quê? Abertura da legislação, dando margem para essas reclamações e outras querelas que os indiciados têm. Mas, enfim, em retrospecto, aqui, Maria Silvia, eu quero te fazer uma... Ô, Silvia, você, há mais de um ano que eu venho falando sobre... Tem que ser substituído. Você não pode ter uma organização que é dependente de uma só pessoa. Parece que eu estava adivinhando. Depois do momento que você montou a substituição, de 2023 para cá, uma série... Passei outro dia, 9 dias no Sírio-Libanês. Fui fazer uma visita de cortesia ao Sírio-Libanês. Não, fica aqui conosco alguns dias e tal. Você, hoje, só não, como dizia o Juca Chaves, depois de uma certa idade, só não nasce chifre. Obrigado, hein? Obrigado, doutor Roberto. Eu costumo falar, até vou chamar a Silvia, por favor, para se juntar comigo aqui no palco, mas eu brinco com a Silvia que quando eu crescer eu quero ser igual ao doutor Roberto, com essa lucidez, serenidade, discernimento de criticar a situação do país, enfim, uma bênção. Eu queria, antes da gente fazer o painel, eu queria chamar um vídeo para a gente falar um pouquinho ver um pouquinho sobre um panorama da história e da relevância da CAN dentro do mercado de capitais no Brasil. Por favor. A CAN foi criada em 2001 a partir do surgimento dos segmentos especiais de listagem pela Bolsa nos anos 2000. A Câmara surgiu com o propósito de atuar na administração de procedimentos arbitrais decorrentes de conflitos envolvendo companhias listadas comprometidas com a adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa e transparência. Ao longo dos anos, tornou-se centro de resoluções de demandas variadas relativas ao direito empresarial lato sensu. Tanto é que, historicamente, cerca de 65% das arbitragens recebidas na instituição são decorrentes de cláusulas compromissórias facultativas, ou seja,
aquelas que não decorrem da obrigatoriedade aplicável às companhias listadas no novo mercado, nível 2 e Bovespa+. A instituição oferece um ambiente independente, seguro e eficiente para a solução de controvérsias, pautado pelas diretrizes da Lei de Arbitragem e pelas normas estabelecidas em seu regulamento. Acompanhando seu histórico, podemos conhecer um pouco mais da entidade e seus principais marcos. Em 2010, foi instaurado o primeiro procedimento arbitral, e desde lá, a instituição teve um crescimento exponencial com a instauração de 286 requerimentos de arbitragem, que até o momento somam mais de 81 bilhões de reais. A grande maioria das arbitragens administradas pela Câmara está relacionada ao direito societário e ao mercado de capitais. Desde a sua criação até agosto de 2024, a Câmara do Mercado contou com a gestão do presidente Roberto Teixeira da Costa e dos vice-presidentes Calixto Salomão Filho e Paulo César Aragão, que prestaram um serviço de extrema importância para a instituição, buscando inovar, respeitando o sigilo dos casos e, ao mesmo tempo, trazer transparência e segurança ao mercado. Em 2018, a CAN publicou a primeira edição do Emendário das Sentenças Arbitrais. Em 2019, foi criado o CAN Digital, primeiro sistema eletrônico para a tramitação de arbitragens no Brasil, agilizando ainda mais a tramitação dos processos arbitrais, de maneira online e segura. Desde então, a CAN também publica anualmente material com as principais estatísticas da instituição. Em 2023, a CAN recebeu um grande reconhecimento ao ser classificada como excelente segundo a Leaders League, mantendo seu prestígio entre as melhores instituições de arbitragem brasileiras. Em 2024, há 89 procedimentos em andamento, com valor envolvido de aproximadamente 52,7 bilhões. A CAN encerra 2024 com muitas vitórias em sua jornada, que continuará firme e forte em 2025. Bom, então, para falar um pouquinho dessa nova etapa da CAN, falar sobre os desafios, avanços recentes e também falar sobre o mercado de capitais, eu queria convidar a Silvia para moderar o painel, junto com o João Pedro Nascimento, presidente da CVM, e com a Adriana Bragueta, co-presidente da CAN. Por favor. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Dr. Roberto. Um prazer estar aqui com todos vocês, Paulo, Calixto, os demais árbitros. Bom, começando aqui, então, JP, a gente está muito honrado aí com a sua presença, né? Acho que ter aqui na CAN o presidente da CVM para brilhantar esse evento é maravilhoso. Te agradeço mais uma vez por ter vindo. Eu sei que a agenda no final do ano é bem complexa, então muito obrigada por estar aqui. E a gente gostaria muito de estar também com o Satiro aqui, né? Mas infelizmente ele está em Viena, ele está na Uncitral. Vou até pedir para chamar o vídeo dele antes do nosso painel, para ele falar rapidamente aqui, vai dar um recado para nós. Muito bom dia, saúdo a todos, agradeço imensamente a presença e infelizmente não pude estar presente hoje, mas quero dizer que o nosso objetivo, meu, da Adriana, da Secretaria, do Conselho, é poder dar seguimento ao espetacular trabalho realizado pelo Dr. Roberto e poder, contando com a ajuda de todos, aprimorar o que se vem realizando em matéria de arbitragem dentro da B3. Espero que seja um bom dia e, apesar de estar aqui em Viena, sigo com o coração e a cabeça aí em São Paulo. Um abraço a todos. Muito bom. Então, começando aqui, João, queria te perguntar, do ponto de vista, né, a gente viu aqui o vídeo, são 286 procedimentos desde a criação da CAN. Eu queria ouvir um pouco de você, quais seriam os maiores desafios que a gente tem para a expansão ainda mais da arbitragem no mercado de capitais no Brasil? Bom, primeiro eu queria desejar aqui um bom dia para todas e para todos, agradecer o convite, dizer que o privilégio de estar aqui é meu, a honra é toda minha, ao contrário do que a Silvia sugeriu. Queria dizer, primeiro, parabéns ao CAN por tudo que construiu até aqui.
Olho para alguns dos meus ídolos que estão aqui nessa plateia, e eu não falo isso com nenhum tipo de pudor da palavra, porque eu acho que uma parte do trabalho do presidente da CVM é respeitar o passado, honrar o presente e construir o futuro. Então, primeiro aqui, o Roberto, essa fala que ele mencionou com os presidentes, com o encontro que ele teve com os servidores da CVM, foi no ano passado, por ocasião dos 47 anos da autarquia, que por acaso nós celebramos os 48 agora, e estamos em vias de comemorar os 50 anos. Espero ter mais motivos para comemorar quando eu chegar aos 50 anos do que nós temos hoje aos 48, com uma CVM bastante fragilizada, lamentavelmente aquém da necessidade que o Brasil precisa. E esse é um tema de muitas reflexões, mas fica para um outro dia, porque hoje é um dia de festa. Eu, na verdade, queria celebrar e parabenizar os co-presidentes, Adriana Bragueta, meu querido amigo e professor Francisco Satiro, e eu não podia deixar de render uma homenagem aqui a todos os integrantes do Conselho Consultivo, e em nome de todos eu falo pela professora Paula Forgione, que é a professora de todos nós, um amor de pessoa, assim, uma pessoa que tem uma luz que resplandece. Queria celebrar aqui a presença de muitas pessoas comprometidas com a discussão de um tema que é muito relevante no Brasil, né? Por razões históricas, a arbitragem se tornou um mecanismo essencial para a resolução dos conflitos nos participantes do mercado. Tem um estudo recente que foi produzido pela OCDE, que até ficou muito conhecido como o estudo do Private Enforcement. O Setoguchi está ali, ele participou disso em um determinado momento. Basicamente, era uma comparação de jurisdições e, com base naquele estudo, a gente via o quanto que, no Brasil, a arbitragem tinha um papel relevante para a resolução de conflitos. Causa uma certa preocupação a gente depender tanto da arbitragem para a resolução de questões relevantes, mas eu acho que isso também é um motivo de comemoração. Ao invés da gente supostamente identificar os pontos em que, eventualmente, a solução por meio da jurisdição tradicional mereceria reflexões adicionais, a gente vê, na verdade, exaltar o que a arbitragem vem sendo capaz de oferecer como soluções. Um instituto que é relativamente novo, se consolidou, ganhou a confiança, e os números mostram isso, né? A gente, na verdade, está falando de um crescimento para além das cláusulas compromissórias que decorrem da adesão voluntária aos regulamentos de emissores, e eu entendo que, na realidade, o caminho para que esse crescimento continue a se manifestar é justamente essa maior conscientização de que, para este ambiente em específico, a arbitragem precisa sofrer alguns temperamentos dentro de conceitos que são muito valiosos para a arbitragem, como, por exemplo, a ideia do sigilo, que aqui precisa ser temperada com a noção de transparência, né? É importante a gente deixar claro que a CVM, por meio da Resolução 59, incluiu aquele anexo I que trata das demandas societárias e trouxe para essa questão um regime informacional específico, que é muito valioso, que é muito importante, especialmente quando as discussões submetidas à arbitragem tenham a consequência de produzir efeitos para além das partes envolvidas na arbitragem. Ali a gente tem dois parâmetros fundamentais. O primeiro é quando você estiver ali discutindo alguma discussão que envolva direito difuso, direito coletivo. E o segundo é quando, de alguma maneira, o conteúdo das decisões arbitrais ele tiver a noção de projetar o exercício de direito de algum dos titulares de valores mobiliários cujo emissor esteja envolvido na arbitragem. Aí os exemplos clássicos são, às vezes, uma arbitragem que discorra sobre uma ação anulatória de uma deliberação societária, às vezes uma arbitragem que discorra sobre uma responsabilização dos administradores, às vezes uma arbitragem que discorra sobre a responsabilização do controlador. Mas eu acho que a arbitragem vai crescer ainda mais, e eu acho que ela vai se consolidar ainda mais como relevante, especialmente nesse grupo dos grandes emissores. E então a gente devia modular essa oportunidade e trazer essas lições da transparência. Assim, essa seria a minha reflexão. Muito bom, João Pedro, muito obrigada. Acho que estamos na mesma linha aqui em relação à questão da confidencialidade, que é um ponto muito discutido sempre, né? A questão do sigilo, como é que a gente compatibiliza sigilo com arbitragem. Queria ouvir de você, então, Adriana, recém-chegada aqui, né, como co-presidente da CAN,
queria te ouvir do ponto de vista de desafios da arbitragem. Quais seriam, na sua opinião, os maiores? Obrigada. Primeiramente, Silvia, eu queria agradecer, JP, é muito importante esse diálogo com a CVM. Eu que venho da arbitragem geral, vamos dizer assim, já há 30 anos, e agora nós temos aqui muito próximos a nós muitos dos representantes da comunidade. Nós temos total clareza da especialidade desse mercado regulado, da importância das diferenças que é uma arbitragem para esse mercado, o mercado de capitais. Não? Então, essa discussão com a CVM, eu creio que é fundamental. Novamente também, é uma pena que o Francisco Satiro não está aqui. Queria agradecer o trabalho que a Silvia Bugelli fez nesse ano e meio, 2 anos, de criar essa nova estrutura. Essa nova estrutura, felizmente, primeiro, trabalhar com o Satiro, com a Silvia, tem sido um grande prazer, muito fácil, muito agradável. Acho que acabamos trazendo pessoas de trajetórias diferentes, né? O professor Satiro, que vem do direito comercial, do direito societário, eu que venho da arbitragem desde os seus primórdios, são trajetórias complementares. Esperamos que possamos contribuir, sem dúvida, positivamente ainda para o aprimoramento da Câmara. Mas antes também de tratar disso, acho muito importante ressalvar a participação do Conselho nesse papel, do Roberto, Paulo César Aragão e Calixto, né, os 3 que trouxeram a Câmara aqui. Só o nome de vocês representam o que há de mais precioso no mercado de capitais. Não tenho o que dizer. Eu me sinto até envergonhada de citar o nome de vocês. Eu não estou sucedendo essas pessoas. Por isso que, aliás, precisamos de 2, né, doutor Roberto? Tamanha expressão do senhor. Agora, nós precisamos de 2 presidentes. E nós agregamos a esse conselho estelar aí algumas pessoas da comunidade arbitral, que também foram muito importantes desde os seus primórdios. Professora Selma Lemes, professora Carmona, professor Marcelo Huck e a professora Paula Forgione. Então, dito isso, esses agradecimentos, esse tema, primeiro, muito importante, nós temos cada nossas opiniões pessoais sobre o tema da confidencialidade versus publicidade. Eu mesmo já palestrei muito sobre isso, mas eu gostaria de ressaltar a importância. Você tem toda a razão, JP, quando diz que tem que haver algum temperamento no mercado de capitais, em que pese todas as pesquisas internacionais de arbitragem mencionem realmente a preferência, em mais de 80%, daquele que escolhe a arbitragem como solução de disputas. Um dos grandes fatores é a confidencialidade. As grandes empresas elas não querem discutir os problemas em público. É compreensível, né? Mas no mercado de capitais, dado essa coletividade de pessoas envolvidas, nós temos que temperar. Essa decisão da CVM foi importantíssima, importantíssima. Uma decisão top-down que eu acho que, inclusive, acalmou o mercado como um todo. Ela foi muito bem ponderada, muito bem calibrada. E o que eu gostaria de ressalvar aqui na resolução, não só informar a arbitragem, mas informar fatos importantes da arbitragem, como o pedido, defesa, valor em disputa, acordos, decisões sobre jurisdição, tudo isso está na resolução da CVM. E a obrigação do emissor informar num prazo de 7 dias, que também é muito importante para a gente. O que da Câmara fez isso ainda na gestão do doutor Roberto e Chico e eu não ainda participávamos. Nós criamos uma resolução interna dentro do CAN para obrigar as empresas, dentro da arbitragem, a aprovar o cumprimento dessa resolução da CVM.
E eu posso dizer que a partir também dessa informação, vou dar um spoiler aqui, né, Silvia? Nós estamos revendo o regulamento, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas a partir também dessa nova regulamentação do sigilo, que algumas modificações até do regulamento estão sendo pensadas. Então, há a questão do sigilo, que é um grande desafio, esse sigilo temperado, né, altamente mitigado. Há outras questões, a própria administração de uma arbitragem envolvendo centenas de partes é extremamente complexa. O CAN B3, e eu tenho experiência de décadas em outras instituições, né? Na CCBC, Paula está aqui, presidente do conselho, fui presidente do conselho, ANCHAM, Pascoalin está aqui, fui do conselho, Fiesp, fui do conselho. A Câmara B3 é uma Câmara única. Então, nós não temos nas outras instituições essa dificuldade, centenas de partes num procedimento arbitral. Não temos em outras instituições, outra questão muito complexa também, não temos em outras instituições um nível de, Silvia até pode também nos dizer, de impugnações de árbitro tão grande como temos aqui. Por quê? Como os litígios envolvem uma multiplicidade de partes, centenas, vários fundos numa mesma arbitragem, é difícil achar árbitros que não tenham a mais mínimo vínculo, ou tenham tido no passado mais mínimo vínculo com alguma dessas centenas de partes que estão no procedimento arbitral. Portanto, são grandes desafios. A própria condição de acionista, a experiência passada do CAN, mostra que, alguém entra com uma arbitragem, pelo fato de ter sido acionista lá atrás, às vezes vem uma empresa japonesa, que vem com um paper, com um papel dizendo, olha, eu fui acionista tal data. Até para comprovar essa condição de acionista, nós vimos algumas dificuldades no passado, e estamos tentando também endereçar. Portanto, extremamente rico, né, extremamente importante, é um leading case mundial, acho que essa Câmara é um leading case mundial, e ela se provou, né, de dar certo, e como disse João Pedro, o investidor estrangeiro, ele não quer ir para o judiciário, ele vai querer ir para a arbitragem. Então, nós vamos ter certeza que novos, esses desafios que já foram mapeados, estão sendo lidados, outros vão surgir no futuro, e a gente conta com a comunidade arbitral toda para tentar superá-los. Claro, por favor. Tem um detalhe importante na fala da Adriana Bragueta que eu acho que a gente devia refletir sobre ele, né? Porque esse temperamento entre o sigilo e a transparência, entre a confidencialidade e a transparência, em alguma medida dentro do ambiente regulado pela CVM, já se faz presente por conta da difícil conciliação entre o dever de sigilo, que é um desdobramento do dever de lealdade, e o dever de informar. Então, na disciplina da regulação do mercado de capitais, a gente já convive com essa questão, né? E eu acho que, para a gente dar esse passo adicional, que vai levar a arbitragem para esse outro lugar, dentro do ambiente regulado, do direito societário e do mercado de capitais, notadamente quando a gente estiver falando de emissores que fazem distribuições públicas de valores mobiliários, esse tempero ele vai precisar ser aprimorado. E aí eu acho que com as instituições sólidas como elas já estão, a gente de fato vai ver isso crescer ainda mais e ganhar ainda mais relevância. Não, com certeza. Acho que confidencialidade é um dos grandes desafios, né? E acho que tem vários outros, como a Adriana comentou, né? Acho que é importante aqui, ela trouxe um tema muito interessante, que é a CAN é a única câmara de arbitragem especializada
no mundo, né? Então, assim, é um desafio enorme do ponto de vista da CAN, em termos de companhias abertas, mas não só, né? E eu acho que tem essa questão toda que foi falada aqui, dos conflitos de interesse, da dificuldade de se identificar situações onde os árbitros, embora eles tenham muito conhecimento, porque é necessário você ter conhecimento das demandas, os temas são complexos, os valores são bastante significativos, os impactos das decisões são enormes, e, ao mesmo tempo, eles não podem ter conflito com as partes. E isso é um tanto quanto complicado, até porque os maiores especialistas, em algum momento, já tiveram contato com o direito societário ou mercado de capitais com as companhias envolvidas, né? Então, acho que aqui são desafios muito próprios da CAN. Eu acho que agora, participando da gestão, fica muito mais compreensível uma série de questões aí que, quando, né, se está fora da gestão, não se consegue perceber. A própria questão de caracterização da situação de acionista, né? Parece tão óbvio, tão simples, né? Discutimos isso com o Paulo muitas vezes, com o professor Calixto. Por que é tão complexo assim, né? Tem características muito próprias aqui da CAN. Mas falando dessa questão, né, de inovações, do enforcement, sobretudo, a gente tem conhecimento do PL 2925, né, de 2023, que traz mudanças importantes para o mercado de capitais, João, e traz também uma regulação bastante diferenciada para arbitragens coletivas, né, que é aqui o impacto do ponto de vista de arbitragem societária, como você mencionou na sua primeira fala, do ponto de vista de direitos difusos, de impactos de uma decisão para além das partes da arbitragem. Como é que você vê o PL nessa configuração hoje, o impacto disso para o mercado de capitais e para a própria posição da CVM nesse aspecto? Então, eu sou um super defensor do PL 2925, já falei publicamente isso ao longo dos 2 últimos anos. É importante que a gente entenda qual é a origem do PL, quais são as questões que ele pretende endereçar, e aos olhos da CVM ele ainda tem um outro efeito que é pouco discutido, mas que eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho também. Vamos só tentar remontar. Foi feito um estudo comparativo na OCDE entre algumas jurisdições e foi identificado o que precisaria no Brasil para endereçar a questão do enforcement. Engraçado que eu estou vendo o professor Munhoz aqui, nós tivemos a oportunidade de discutir esse assunto muitas vezes, em grande parte por conta até do livro dele, primeiro aquele Empresa Contemporânea, etc., que lá atrás ele já falava, um dos maiores problemas da legislação brasileira é que falta ações próprias aqui dentro da legislação societária para dar cumprimento ao enforcement. Assim, esse assunto não tem nada de novo, na realidade a gente estuda esse assunto há 20, 30 anos, etc. O que tem de novo nessa história é assim, de fato, uma série de iniciativas coordenadas para tentar endereçar na lei e na regulação as recomendações que foram feitas pela OCDE. Eu tenho para mim que trazer uma solução para a questão do enforcement, ela é muito importante para além da questão do nível judicial e arbitral. E aqui eu queria falar algo novo. Muitas vezes, as pessoas esperam da CVM soluções que a CVM é incapaz de dar. Incapaz por conta do escopo do mandato dela. Nenhum regulador no mundo faz o que as pessoas, às vezes, por um desvio de percepção, esperam que o regulador faça. Por exemplo, não cabe ao regulador do mercado de capitais determinar ressarcimento de prejuízo, ressarcimento de perdas e danos e coisas do gênero. Então, assim, quando a máquina pública ou a máquina privada, e aqui falando sobre arbitragem, funcionam bem para endereçar litígios e conflitos entre agentes econômicos, as pessoas vão esperar da CVM aquilo que cabe a ela, impor sanções por ilícitos de natureza administrativa. Então, assim, é muito importante que o PL prospere, que ele chegue a uma solução definitiva, que ele venha a ser discutido, que ele venha a ser sancionado, que ele entre em vigor, porque a gente vai trazer uma melhor amarração de algumas questões que esperam a CVM. Então, por exemplo, assim, um determinado ilícito de mercado acontece, aí um determinado agente de mercado causa um prejuízo estimado em 100 milhões de reais. Aí a CVM vai, julga, condena, faz a dosimetria da pena e impõe uma pena que é dentro do padrão da dosimetria da pena pelo ilícito administrativo praticado, que em nada se confunde com o ressarcimento das perdas e danos. E aí as pessoas falam, pô, a pena foi baixa. Não, a pena foi certa.
Na realidade, é importante que a gente tenha a noção de que uma coisa é o ilícito administrativo e o efeito do descumprimento de uma regra dentro da CVM, e outra coisa é o ressarcimento de perdas e danos no ambiente judicial ou arbitral. Então, assim, eu acho que o 2925, ele tem, para além da capacidade de endereçar muitas questões no âmbito daquilo que a gente chama de private enforcement, ele também tem a capacidade de promover feitos naquilo que eu chamo de public enforcement, que é o fortalecimento da CVM, que é algo que a gente nunca pode deixar de conversar. Pessoal, a CVM precisa ser melhor equipada. E, para além disso, quando as questões são resolvidas no âmbito judicial e no âmbito arbitral, o que se espera da CVM é aquilo que cabe ao regulador do mercado de capitais. Então, eu defendo o 2925, eu acho que ele é importante. Importante dizer também o seguinte, que as discussões sobre o private enforcement, elas já começaram a produzir efeito no Brasil pelas regras da CVM. A CVM editou o anexo I da Resolução 80, que fala das demandas societárias, promoveu outros aprimoramentos em algumas de suas regras para dar cumprimento às recomendações da OCDE, e para a gente completar o trabalho, precisamos que o 2925 prospere, siga para a sanção presidencial e que a gente coloque ele em vigor, quem sabe aí no início de 2025. Com certeza a CVM inovou bastante com a Resolução 80, o mercado todo agradece, né? E vamos aguardar aí o PL ser aprovado em 2025. Adriana, me conta do ponto de vista de arbitragem em si, falando agora da arbitragem, não só da arbitragem societária. A gente tem ouvido muito, né, e muito se fala nos jornais, os jurídicos das empresas têm criticado muito o Instituto da Arbitragem. Você acha que tem uma crise generalizada hoje em arbitragem? Qual que é a sua impressão em relação ao Instituto? Bom, a arbitragem ela é um exemplo estrondoso de sucesso. Quando começamos lá há 30 anos, Selma, Carmone, Pedro, professor Marcelo Huck, ninguém podia imaginar que ela atingiria esse nível de desenvolvimento. Ela tem uma particularidade no Brasil, tem a ver com o que João Pedro comenta um pouquinho. Quando a gente estuda a arbitragem mundialmente, ela tem um desenvolvimento muito grande para os litígios internacionais. No Brasil, até por conta das dificuldades particulares do judiciário que nós temos, ela teve uma utilização para questões domésticas extraordinária. Se nós pegarmos a pesquisa recente da Selma, diz que tem em 8 câmaras 1.200 procedimentos em andamento. E aqui nós podemos ver os números, né? Nós estamos falando de 50 bilhões do pequeno número de arbitragens em andamento. A importância dos litígios que são levados à arbitragem são muito grandes. E, inclusive, em questões domésticas, o que isso é pouco usual. Em outros países do mundo isso não aconteceu. Evidentemente, essa alta utilização faz com que haja um maior número de casos que vão ser levados ao judiciário por controle estatal, que é um controle só formal, como a gente sabe. Silvia, na verdade, essa discussão, se há uma crise ou não, ela surgiu, talvez sempre nós enfrentamos desafios, né? Quando eu fui presidente do SEBAR, isso em 2009 a 2013, houve uma tentativa de reforma da lei de arbitragem, uma revolução na lei de arbitragem, a comunidade arbitral conseguiu segurar. Hoje nós estamos enfrentando outros desafios. A verdade é o seguinte, alguns casos, algumas empresas que perderam nesses casos muito expressivos, perdedor em qualquer ambiente, seja judicial ou arbitral, não está satisfeito, né? Então, é normal que vai haver um volume de perdedores que vão até reclamar do próprio Instituto. Isso fez com que, novamente, a comunidade, nos últimos 2 anos, se organizasse. Acho que o que a comunidade arbitral tem, e que é muito importante, não tem nenhum problema em lidar com dificuldade ou crítica. Há algum espaço para melhorar? Como nós aqui da CAMB3, né? Há um espaço para melhorar? Nós vamos melhorar. Então, a comunidade arbitral, nesses 30 anos, também foi isso. Olha, vamos fazer... A gente fez
vários diagnósticos dessa comunidade ao longo desses 30 anos. Então, recentemente, algumas pesquisas foram feitas para analisar todas as decisões que foram levadas ao judiciário, sobretudo tratando das ações regulatórias, né? E os resultados das pesquisas até independentes, tem uma do SEBAR, tem uma da FGV, capitaneada pelo ministro Salomão, são muito positivas, no sentido de que, de fato, há alguns litígios, e que é um percentual ínfimo, talvez 5% ou menos que isso, das decisões arbitrais são levadas para uma ação anulatória, e um volume ainda menor ainda, de casos são anulados. O que, na verdade, não representa crise, pelo contrário, eu acho que ele representa o correto funcionamento do sistema. Porque se há casos que, de fato, merecem ser anulados, a estrutura arbitral, o sistema arbitral está aí para isso, né? Esse controle formal acontece aqui no mundo afora, para que não exista excessos. A gente diz, filosoficamente, não adianta você ter arbitragem para sair de uma cultura, de uma ditadura de um juiz, para ir para uma ditadura de um árbitro. Não, a arbitragem tem que funcionar adequadamente. Então, ela funciona e é um caminho sem volta. O ente privado, você pode dizer, eu vou modular. O ente privado vai aprender os casos em que efetivamente ele precisa de arbitragem. Talvez algumas empresas tenham usado em assuntos que não necessitavam usar. Porque ela tem suas qualidades, mas ela nominalmente pode ser mais cara, né? Então, eu acho que houve um grande amadurecimento e, para mim, é um caminho sem volta. Não tem aqui e no mundo. Muito bom. Acho que a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre arbitragem, mercado de capitais, mas eu estou vendo que a gente está aí já além do horário limite, então eu queria, João, se tiver algumas palavras aí finais, e a Adriana também, e a gente passa para o próximo bloco, pode ser? Pode. Eu, na verdade, então, para fazer aqui, vamos dizer assim, o takeaway, a última fala, eu queria dizer o seguinte, que a gente chega em dezembro de 2024 com discussões super sofisticadas, e eu queria dizer que isso é mérito de todos os que precederam as pessoas que estão sentadas hoje aqui, né? Aquela fala do nosso presidente Roberto de que ninguém faz nada sozinho, eu endosso de todas as maneiras e digo que a força do mercado de capitais, a força e a solidez do ambiente regulado, a evolução da arbitragem, todas essas dinâmicas que a gente discute ao final de 2024 são consequências de trabalhos iniciados muito antes. Eu costumo dizer que a gente pode sonhar com coisas grandes quando a gente respeita o passado e quando a gente honra o presente, né? Então, eu tenho para mim que o mercado de capitais vai voltar a crescer e se desenvolver. A gente aproveitou esse ambiente atual para fazer várias mudanças estruturantes no ambiente regulatório. Estamos muito animados com o que tem por vir. Acredito também que a história fala dos otimistas, então vamos sempre pensar de forma positiva. Celebrar tanta gente querida, tanta gente importante que está aqui hoje. E, em nome de todos, agradecer aqui a Silvia pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, com todo o meu respeito. A gente que agradece, João. Eu tive a oportunidade essa semana de ir na comemoração dos 48 anos da CVM, na agenda regulatória, e realmente 2025 promete. Acho que tem muita inovação por vir, né? O próprio Fácil, acho que é uma nova norma que realmente o próprio nome já diz, né, que simplifica muito e que traz aí uma oportunidade grande para as empresas menores acessarem o mercado de capitais, na linha do que o Dr. Roberto mencionou na fala dele. Então, acho que todo mundo aqui está muito esperançoso do que vem aí da agenda regulatória. Adriana, por favor. Para terminar, dizer que Francisco e eu, nós estamos muito honrados, novamente, e muito entusiasmados, né? Muito animados para novos projetos, para esse novo regulamento que vem, que a gente quer contar com a contribuição da comunidade inteira. Nós estamos aqui de ouvidos abertos, olhos abertos, qualquer comentário, sugestão de aprimoramento, nós estamos aqui. Queremos... torço para que possamos contribuir bastante. Queria dizer que, para o futuro, outros nos sucederão. Esse conselho também que foi formado, eles são esses gatekeepers do futuro, né? Para que esses princípios que eles instalaram sejam mantidos aí por décadas a fio. Obrigada, Silvia.
Isso mesmo. Então, muito obrigada mais uma vez aqui. Saúdo aí todos do Conselho Consultivo, a Paula, o Paulo Aragão, Paula Forgione, professor Calixto Salomão, professor Huck, Selma, um prazer estar aqui. E, doutor Roberto, acho que nada seria possível se o senhor não tivesse dedicado aí os seus 23 anos à CAM. Muito obrigada, em nome de toda a B3. Pode? Uma história engraçada, porque é segunda-feira de manhã, para a gente levar a vida com leveza. O Paulo teve há pouco tempo na CVM, o Paulo é um conselheiro, quem tiver a oportunidade de escutar as ideias do Paulo Aragão vai ter a oportunidade de pensar, uma das pessoas com a cabeça mais privilegiada que a gente tem nesse país. E aí o Paulo fez uma brincadeira, falou assim, caramba, esse sofá aqui está desde o tempo do Roberto. Então eu queria dizer que além dos alicerces, os bons exemplos, os princípios, o mobiliário é o mesmo, tá? Bom, obrigado, JP, obrigado, Adriana, obrigado, Silvia. Acho que fica aqui mais um agradecimento pelas contribuições valiosas que a gente tem ao longo dessa jornada e ao longo dessa manhã. Acho que cada palavra que a gente escutou aqui, compartilhada entre todos, fortalece ainda mais a importância do trabalho em conjunto, de darmos aí as mãos para que a gente continue trabalhando e enfrentando todas as dificuldades e superando não só as dificuldades institucionais, mas também as dificuldades macroeconômicas do nosso país para a gente poder transformar o futuro e continuar confiando que o mercado de capitais pode cumprir seu papel. Eu queria chamar agora mais um vídeo antes da gente fazer o nosso toque de campainha para encerrar o evento de hoje, por favor. Desde setembro de 2024, a CAM conta com uma nova governança, com a assunção de nova presidência e reconhecido conselho consultivo. Com os novos co-presidentes Adriana Bragueta e Francisco Satiro e os membros do conselho consultivo, a CAM se encontra em uma posição promissora para não apenas reconhecer os feitos do passado e celebrar as conquistas do presente, mas também para traçar um caminho de evolução e inovação rumo a um futuro repleto de novas oportunidades e realizações. E agora, ainda em 2024, o processo de aprimoramento continua. A partir do dia 17 de dezembro, a CAM abre consulta pública para alteração do regulamento de arbitragem. Este é um importante momento e contamos com a contribuição de todos. O atual regulamento de arbitragem da CAM está em vigor desde 2011. Com o surgimento de novas regulações e a crescente complexidade dos litígios ao longo dos anos, torna-se essencial revisar e atualizar essas regras. A minuta posta agora em consulta pública é resultado de anos de experiência da CAM na administração de litígios societários complexos e conta com contribuições de renomados profissionais do corpo de árbitros e da estrutura de governança da CAM. A consulta está aberta a todos os interessados, incluindo agentes de mercado, companhias abertas, investidores, reguladores, associações, advogados e acadêmicos. A CAM receberá comentários e contribuições sobre as propostas apresentadas pelo e-mail secretariacam@b3.com.br. Após a análise das contribuições enviadas pelo público, a B3 anunciará a audiência restrita. Nessa etapa, as companhias listadas nos segmentos Novo Mercado, Nível 2 e Bovespa+, votarão sobre a proposta final. Posteriormente, a proposta será submetida à aprovação do Conselho de Administração da B3, conforme rito de aprovação previsto no atual regulamento. Muito bem, e agora a gente chega então no momento de realizar o nosso toque de campainha, que simboliza o compromisso aqui de todos, de trabalharmos juntos para a evolução do mercado de capitais e também celebrar os 90 anos do Dr. Roberto e toda a contribuição que ele deu para a formação e desenvolvimento da CAM. Então, por favor, Dr. Roberto, chamo ao palco novamente. Queria chamar também o presidente do Conselho de Administração da B3, Antônio Carlos Quintela, Silvia Bugelli, Carla Godoy, Maria Eugênia Junqueira, Adriana Bragueta, o senhor Paulo Aragão, Calixto Salomão, Paula Forgione, Selma Lemes, Marcelo Huck, Carlos Alberto Carmona, Rebeca Pio, Yasmin Nunes e Letícia Vieira. Por favor. Fica aqui, doutor Roberto, fica aqui no meio.
Vou ficar no cantinho. Vai lá, Adriana, fica mais pertinho ali. Carla, fica... Não, agora não é mais um sino, é uma campainha. Vamos lá, Paulo, chega um pouco mais para cá para todo mundo caber na foto. Cauê, tá todo mundo na foto aí? Não? Ainda não, o lado de lá está muito cheio. Foi? Então vamos lá. Então hoje a gente está aqui dia 16 de dezembro de 2024 para a abertura do mercado, celebrando a CAN, celebrando o Dr. Roberto, celebrando tudo que ainda tem por vir aí no mercado de capitais. Isso é só o início. Vamos lá, todo mundo preparado? Contagem regressiva? 5, 4, 3, 2, 1...